Estamos com o deputado estadual Roberto Carlos, que foi eleito neste ano para o seu 5º mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. E vamos iniciar o nosso programa Projeto de Lei. Bem-vindo ao nosso programa, deputado. É um prazer tê-lo aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Obrigado, e eu estou muito feliz. Agradecer à população da Bahia por me dar o 5º mandato consecutivo para representá-los aqui na Assembleia Legislativa. Foi o deputado 14º mais votado, foi isso, deputado? 14º mais votado, sou o 7º mais antigo em mandato na Assembleia Legislativa para a próxima legislatura. Não é novidade que muitos dos jogadores de futebol brasileiro não tiveram acesso à educação. Para mudar essa estatística na Bahia, o deputado estadual Roberto Carlos elaborou uma lei já aprovada no Parlamento baiano por unanimidade. A lei determina que os clubes de futebol existentes no estado, sejam profissionais ou amadores, matriculem seus jogadores menores de 18 anos em uma instituição de ensino. Os clubes com irregularidades podem ser multados por atletas faltosos. De acordo com o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, apenas 1 em cada 1.000 atletas que tentam a carreira de jogador profissional é bem-sucedido. A estatística é semelhante em todo o país. Agora vamos debater o tema com o deputado que criou a lei. Deputado, hoje o senhor está aqui para falar sobre o projeto de lei, que já virou lei, foi aprovado em 2015, o projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Explica para a gente o que é este projeto. Olha, eu sou desportista, fui jogador de futebol, apaixonado como todos os brasileiros são apaixonados por futebol, e eu tinha que fazer algo para a juventude que sonha em ser jogador de futebol. Apresentei na Assembleia Legislativa esse projeto, Bom de Bola, Bom de Escola, e foi aprovado pela unanimidade. Esse projeto visa a preparar aqueles jovens que sonham em ser jogador de futebol e de repente não chega a ser jogador de futebol e fica só naquela onda de eu quero ser um Neymar. E de repente chega aos seus 20 anos, o time de futebol não aproveitam e aí ele não estudou. Agora é uma lei. É obrigado a todos os clubes de futebol profissional e não profissional só receber esse jovem nos seus clubes ou escolinhas se tiver uma declaração da escola contando, informando que ele está matriculado na escola, porque aí prepara a juventude. Se ele não for jogador de futebol, certamente ele terá uma outra profissão porque estudou. E se não estuda, não terá verdadeiramente uma profissão, porque quer ser jogador de futebol a todo custo, de repente não consegue ser. O senhor falou a respeito do jovem que tem esse sonho. O senhor também teve esse sonho, foi jogador. Como o senhor fez? O senhor estudou, conseguiu conciliar? Ou fez parte dessa estatística dos jovens que se empolgaram e não conseguiram estudar? Olha, eu confesso que logo no início eu não queria saber nada de estudar. Eu queria era ser jogador de futebol. Meu pai, minha mãe reclamavam e de repente eu me frustrei porque não fui aproveitado de um time de futebol profissional. E para que vocês saibam, a estatística dos times de futebol profissionais da Série A, eles recebem aproximadamente 3.000 jovens ano. Imagine que só 0,83% desses jovens são aproveitados para jogar futebol nas escolinhas como amador, no time de futebol como amador, que gira em torno de 25% desses 3.000, ou 25 jogadores desses 3.000. Imagine a infinidade de garotos que não são aproveitados. E desses 25 jovens de 3.000 que fazem os testes nos clubes profissionais, só 2% vira jogador de futebol profissional. Ou seja, volta para o mercado de trabalho muitas vezes sem nenhuma escolaridade, não é isso, justamente. Deputado? O senhor acha que esse projeto do senhor vai diminuir a evasão escolar? Vai diminuir. Certamente o governo do estado já está preparando para colocar em prática esse projeto. O Ministério Público também já acionou alguns clubes de futebol e escolinhas que ainda recebem garotos sem ter a declaração de matrícula escolar
E você sabe muito bem que hoje cerca de 12% dos brasileiros de 8 a 9 anos de idade ainda não entraram na escola. E aí, por que não entraram? Porque muitas vezes esses jovens estão indo para as escolinhas de futebol e o pai e o garoto sonham em ser jogador de futebol profissional. Deputado, em relação a essa lei, como ela é feita, como ela fiscaliza os clubes e as escolinhas? Há Olha, uma fiscalização efetiva? Qual a punição? é efetiva, o governo do estado, através da Secretaria da Casa Civil, tem a obrigação de colocar em prática. O secretário já me chamou lá e já está discutindo quando vai colocar em prática. E tem a punição. Primeiro, o governo notifica, o Ministério Público notifica também os clubes de futebol que não estão praticando essa lei nos seus clubes e são passivos de punição, de uma notificação, de multas e até a cassação do alvará de funcionamento dos clubes. O senhor é presidente do terceiro maior clube da Bahia, né? É. O clube Juazeirense, que perde apenas para o Vitória e para o clube, o Bahia. É. Fala pra gente a respeito como é essa experiência e como os pais procuram o clube. A expectativa é muito grande, deputado, porque muitos chegam ao clube querendo um sonho que não é da criança, é apenas o sonho do pai, né? É verdade. E ainda tem pais que chegam, olha, Roberto, você é político, bota meu filho lá que eu vou votar em você. Mas o futebol a política, aliás, o futebol é o único instrumento que a política não entra. Eu não posso botar um jogador que não tenha capacidade de jogar no meu clube e nenhum outro clube, porque ele tem que ter capacidade. E realmente, nós lá na Juazeirense, nós só recebemos jogador jovem ou velho que esteja estudando, porque a gente sabe que só 1% dos jogadores profissionais recebe um salário maior do que 2 salários mínimos. 85% dos jogadores profissionais recebem menos de um salário mínimo. Quer dizer, muitas vezes é ilusão jogar futebol profissional, porque são poucos aqueles que conseguem, como Neymar, consegue ser um jogador que recebe muito dinheiro. O senhor acha que os pais da garotada e as crianças também, elas têm esse discernimento que não são todos que chegam lá? Não tem. Entendi. O sonho talvez seja maior do que a razão. O futebol, a paixão que tem o povo brasileiro é inexplicável. A ciência, a tecnologia até hoje não conseguiu explicar a paixão que os brasileiros têm para com o futebol. Talvez seja o único mecanismo que não tem discriminação, não tem preconceito. Você vê um torcedor rico com um torcedor pobre dentro do estádio, eles dois assistindo o jogo, um abraça o outro na hora de um gol. Realmente é uma paixão grandiosa e muitas vezes não é percebida pelo pai que quer que o filho seja jogador de futebol a todo custo. Deputado, Juazeiro já revelou algum craque nacionalmente? Olha, revelamos vários craques de futebol. Nós revelamos Daniel Alves, da seleção brasileira, que nós vendemos ao Bahia por R$10.000 no ano de 2001. Revelamos recentemente Petros, que estava no Corinthians, que foi para o São Paulo, que foi vendido agora para a Europa. Enfim, tem outros jogadores que também revelamos que não teve o sucesso como Daniel Alves, como Petros, mas tem outros jogadores que nós revelamos também. Deputado, qual a diferença do clube para a escolinha? Porque eu já pesquisei na internet, eu vi que a escolinha ela tem uma mensalidade, né? Geralmente gira em torno de uns R$40. E o clube é gratuito, né? Ele abraça o jogador. Mas qual a diferença? Qual o apoio que o clube dá para a criança e a escolinha? Qual a diferença? Olha, o clube de futebol, ele pensa em um objetivo, revelar o jogador para vender. E agora mais do que nunca. Os times da Europa estão comprando jogadores do Brasil que não chega até a ser profissional. Ele com 16, 17 anos, eles já são vendidos para a Europa com a cifra muito grande, muito boa de dinheiro. E as escolinhas não, eles não se preocupam só em fabricar o jogador. Eles se preocupam em educar o jogador, em o jogador aprender
a coordenação motora, a respeitar a hierarquia, a educação, porque o futebol é esse mecanismo de transformação social. É o único instrumento que você dorme pobre e acorda milionário, é o futebol. Deputado, quantos clubes a gente tem na Bahia e quantas escolinhas? O senhor tem esse dado específico? Tenho. A Bahia tem cerca de 85 clubes profissionais que estão em atividades, só 10 da Série A e 8 da Série C, mas tem 83 clubes profissionais na Bahia. E chegando mais 2, chega a 85 clubes que estão em processo de filiação na Federação Baiana de Futebol. E é isso, é a paixão de todos os brasileiros que sonham em ser jogador de futebol e quer participar de um clube de futebol profissional. Deputado, qual o conselho o senhor dá para o pai que está nos assistindo, uma criança que está nos vendo, que sonha em ser jogador de futebol, mas muitas vezes deixa o estudo de lado? Ele tem que cair na realidade. Não é fácil ser jogador de futebol. Como eu disse antes, na Série A os clubes recebem cerca de 3 mil jovens para fazer testes. E desses 3 mil, só 25 são aprovados para fazer testes. E só 2% desses 25 é que vira jogador de futebol profissional. Isso não quer dizer que eles vão receber um salário alto. Eu, inclusive, sou pai de jovem, de um garoto de 15 anos, que quero que ele seja jogador de futebol, mas também quero que ele estude. Mas ele quer ser jogador de futebol? Ele quer, mas ele também tem que estudar. E ele, realmente, lá na nossa casa, a gente cobra muito o estudo, porque o estudo é a ferramenta mais fácil do cara realmente conseguir uma profissão que tenha responsabilidade, que tenha garantias no seu futuro. E o futebol é uma interrogação. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, onde nós gravamos o nosso programa Projeto de Lei. Eu quero agradecer você, toda a coordenação da TV Assembleia, parabenizar pela performance desse programa maravilhoso. Obrigada. Valeu. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.